Olá a todos e a todas, meu nome é Daniela Mello, eu sou advogada, sou professora e estou aqui para bater um papo com vocês sobre violência e vulnerabilidade contra as mulheres. Essa pauta, ela esquenta meu coração, ela é urgente, ela é necessária, na verdade ela é fundamental para que a gente possa ressignificar os papéis e construir uma nova história para a nossa sociedade. E aí, eu vou introduzir de poesia falando do que me move nesse encontro com o feminino e com a necessidade de ressignificação das coisas. Sinto as dores do mundo inteiro. Elas ecoam dentro de mim, elas queimam dentro do meu coração, elas vazam pelos meus olhos. Sinto uma dor que não é só minha, é uma dor de muitas Anas, de muitas Joanas, de muitas Marias, de muitas Rafaelas. E nessas dores eu me encontro o tempo inteiro, eu me encontro a cada instante. E nessa busca, do tratamento dessa dor que não é só minha, é minha esperança de levar a pauta para ressignificar a história de tantas mulheres e de poder contribuir minimamente para salvar vidas. Esse é o propósito dessa fala, esse é meu encontro e nessa dor eu me encontro com a dor de muitas pessoas e é por isso que eu trago essa pauta tão necessária. E para falar dessa pauta, eu tenho que trazer algo que a princípio pode não parecer ter relação nenhuma com o tema, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Eu vou falar de ética, eu vou falar de felicidade e vou trazer um pouco da Grécia Antiga para cá. Eu vou falar de Aristóteles. E Aristóteles, em sua ética, ele trazia tudo centrado na eudaimonia, o teleologismo. E, trocando em miúdos, o fundamento aí está no telos, que tem a ver com a finalidade, e a finalidade para Aristóteles, ela se cria a partir da essência. Então, na essência, a nossa verdade, e nessa verdade, o propósito existencial de cada um. Então, descobrir essa verdade é fundamental na ótica de Aristóteles para que a gente cumpra a finalidade vivencial. E para ele, não é possível ser sem cumprir esse papel. E é nesse papel que essa busca do autoconhecimento comunica com a minha essência e com a essência de tanta gente que busca a reconstrução dessa mesma história. E o que é que Aristóteles tem a ver com o feminismo? O que é que Aristóteles tem a ver com isso tudo? Pois bem, minha gente, quando Aristóteles diz que a essência, na nossa essência, há a verdade, e nessa verdade nós encontramos um propósito que está essencialmente ligado à felicidade do ser humano, ele diz que é impossível que esse propósito não chegue, não comunique com o coletivo, não promova o bem comum. Então, traduzindo em miúdos, tudo que vem de felicidade e de plenitude reverbera no coletivo. Não existe plenitude sem um efeito cascata no coletivo. E isso tem tudo a ver com o movimento feminista, isso tem tudo a ver com a forma ideal do governo, porque Aristóteles também trata da questão política e ele fala que um governo bom é um governo que acolhe o bem comum e que promove a justiça social. Sem justiça social e bem comum, não há um bom governo, não há um bom país, não há um bom Estado para se viver. Ele cita que existem seis formas de governo específicas. Ele fala que existe a monarquia e a tirania. A monarquia, aquele governo de um para o povo e que reverbera no bem comum, que promove o bem geral. E a tirania é aquele governo exercido por um, mas que não promove o bem comum. Na mesma linha, nós teremos a aristocracia e a oligarquia, e a democracia e a demagogia. Então, assim, a democracia sendo aquele governo do povo para o povo, certo? E quando esse governo é bom, acolhe, é empático, é inclusivo, ele é democrático. E quando ele exclui, quando ele não olha para o outro com responsabilidade, com inclusão, com empatia, ele é uma demagogia. Ou seja, ele é algo de mentira e não de verdade. Ele diz que é e não é plenamente. E isso tem a ver com o feminismo e com a razão do feminismo. Nós
temos um artigo, que é o artigo 5º, que consagra o princípio da isonomia. Então, a partir do artigo 5º, todos somos iguais perante a lei. Pretos, brancos, amarelos, mulheres, homens, todos, enfim. Só que não. Só que existe um artigo que dispõe expressamente dessa igualdade constitucional, mas essa igualdade ela não é exercida na prática. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. É sobre essa pauta que a gente vai trazer a abordagem para que vocês possam entender, dentro de um recorte histórico, qual a razão das lutas feministas e o porquê é tão importante que a gente sustente essa bandeira, que na verdade não é para ser melhor do que ninguém, nem mais, nem menos, é para igualar, é para que a gente possa existir, a gente possa descobrir essa essência, a gente possa se comunicar com essa verdade e que a gente possa exercer plenamente essa verdade dentro da ótica aristotélica da plenitude existencial, para que possa ser bom não somente para nós, mas que possa ser bom para todos os outros, porque felicidade e plenitude comunica com o geral. Felicidade e plenitude é sustentável, porque tudo que é bom para mim é bom para o outro, e dentro desse contexto, a ótica e a tônica do bem reverbera e promove uma grande onda de transformação e de felicidade social. E como foi que começou essa história toda? Da mulherada tentar se empoderar e tentar ir à luta pelos direitos, a nada mais, nada menos do que a igualdade social, a igualdade de direitos, se sentir cidadã efetivamente, não somente com responsabilidades e imposições sociais, mas com direitos consolidados, para que elas possam fazer jus à verdade que elas têm e exercer plenamente a sua finalidade enquanto ser humano. Bom, a história é bem antiga e há movimentos de mulheres desde o século XVI, mas mais precisamente a partir do século XIX a gente vê se estabelecerem o que a gente chama das ondas feministas. E tudo começou com a primeira onda, na época do Iluminismo, o movimento renascentista, e na época do Iluminismo, onde estavam sendo construídas as ideias revolucionárias da Revolução Francesa, pautadas em ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, essas mulheres que já escreviam e já havia produção literária dentro desse contexto de reivindicação da pauta de direitos, desses direitos tão necessários, essas mulheres começaram a se sentir empoderadas pelo discurso da igualdade, trazido pelos próprios homens, um anseio à pauta de inclusão que era tão necessária, para que elas pudessem se sentir cidadãs e pudessem exercer plenamente as suas vontades e o direito de ser, enfim. Essas mulheres, elas emprestaram força intelectual e força física se envolvendo nas lutas, e depois que os propósitos da Revolução Francesa foram efetivamente consolidados, o que é que se viu? A publicação de um texto que dizia que consolidava o direito de propriedade, porque todo o ideal revolucionário visava a possibilidade dos homens e mulheres ascenderem de classe social a partir da ideia de propriedade, de serem donos de si próprios e poderem acumular bens materiais. É um princípio neoliberal que está aí permeando a Revolução Francesa, e foi publicado um documento, Carta dos Cidadãos e dos Homens. E de pasmar é que não continha nesse documento nenhum direito consagrado às mulheres. Ou seja, as mulheres foram para a rua, as mulheres publicaram textos, as mulheres reivindicaram direitos na expectativa de serem vistas pela sociedade de uma forma diferente, porque o movimento já trazia essa ideia de igualdade. E o documento editado e publicado posteriormente como regra daquela nova ordem constituída não amparava o direito feminino e, na verdade, excluía as mulheres desse processo. E aí, nesse momento, começa a primeira onda do movimento feminista, que tem basicamente 3 fundamentos
principais. A consolidação de igualdade de direitos entre homens e mulheres. Elas tinham uma visão que o casamento era uma espécie de escravidão, tamanha era a assimetria e a falta de horizontalidade nos relacionamentos. Então, havia uma reivindicação por relacionamentos horizontais e mais simétricos para que as mulheres fossem casadas, mas pudessem ser enquanto ser humano. E dentro dessa tônica vieram as primeiras precursoras da primeira onda do movimento feminista. E aí a gente pode falar de Olympe de Gouges. Olympe de Gouges escreveu um primeiro texto, obra de contracultura ao texto revolucionário, que consolidava somente o direito dos homens. Então, é um documento que fala do direito das mulheres e das cidadãs, como crítica ao documento publicado depois de consolidada a Revolução, os princípios revolucionários, e criado com uma expectativa de produzir contracultura no intuito de abarcar os direitos e consolidar e fazer integrar os direitos femininos nisso tudo, nesse contexto social, nesse contexto político. Bom, mas aí o que acontece? Até então, a movimentação feminista era muito pacífica, mais literária e mais artística, e as mulheres sentiram que era preciso dar tinta, ir para a rua, impor uma certa violência para que elas pudessem ser vistas efetivamente. E aí surgiu o movimento das sufragistas. Com as sufragistas, as mulheres ganharam as ruas e começaram a reivindicar. E muitas agrediam, quebravam e depredavam o patrimônio para chamar a atenção. E as pessoas começaram a observar, ainda que de forma negativa, por conta da depredação do patrimônio e da violência do movimento, o que é que essas mulheres estão fazendo? Por que essas mulheres estão indo para as ruas? Por que essas mulheres estão reivindicando direitos? O que é que está acontecendo? O que é que essas mulheres querem dizer? O que é que essas mulheres querem comunicar? E a partir disso, o movimento ganhou uma visibilidade. E aí surgiu a primeira mártir do movimento feminista, que é Emily Davison, que faz parte do movimento feminista inglês. No meio do Dead Day, numa parada política, ela se atravessou no meio da multidão e quis colocar um broche do movimento no cavalo do rei da Inglaterra. E aí, nesse contexto, há uma série de controvérsias com relação a essa questão, a esse movimento, esse dia, e os porquês da coisa, mas de fato o cavalo atropelou Emily Davison e ela morreu. E não se sabe se de fato o que ela queria era causar polêmica e colocar o broche, ou se ela quis se sacrificar um suicídio heróico em propósito da causa feminista. O fato é que a morte dela gerou uma grande visibilidade para o movimento, e isso ainda dentro do contexto da primeira onda do feminismo no mundo. E aí, para fechar, vamos falar do recorte do feminismo na primeira onda americano, e nos Estados Unidos, essa movimentação feminista, ela se aliou ao movimento abolicionista, e as feministas se juntaram ao movimento dos homens pela abolição para tentar emplacar o direito à cidadania, o direito ao exercício do voto. E, dentro desse contexto, há o primeiro recorte, o primeiro indício da necessidade de consolidação de um recorte específico, porque a essência feminina é muito diversa. E aí surge uma negra, escrava, Sojourner Truth, e ela fez uma colocação, um discurso inflamado no meio desse movimento. Ela disse assim, mais ou menos: dizem que as mulheres são um sexo frágil e que elas precisam de ajuda, e todos as ajudam a subir nas carruagens e a fazer todas as coisas. Eu sou mulher e ninguém me ajuda. Com meus braços, arei, plantei de sol a sol e pude, a partir deles, conseguir o sustento para a minha família. E por acaso eu não sou mulher? Tive 13 filhos e vi meus 13 filhos serem vendidos. E eu chorei muito, e no meu pranto, só Deus me acolheu. E por acaso eu não sou mulher?
Então, diante desse discurso, dessa escrava, dessa negra americana maravilhosa, precursora do movimento feminista, lá dentro da primeira onda, veio o primeiro lampejo dessa multiplicidade feminina e da necessidade de se tratar com o necessário acolhimento a esses recortes tão específicos. Porque, afinal de contas, se nós formos juntar todos e separar, fatiar toda a nossa sociedade a partir das suas características e semelhanças, a gente vai ver que, apesar disso, nós somos únicos. Então, a gente vê que se nós separarmos a sociedade, e aí vamos para o contexto feminino, as mulheres, numa pizza, e cada fatia de pizza ficarem mulheres mais assemelhadas, ainda assim, cada mulher vai ser única. A singularidade é um traço característico do ser humano. Então não é possível tratar de forma genérica o direito das mulheres. Cada mulher de cada recorte é um universo, carrega um universo único em si. E cada recorte tem que ser tratado e acolhido em todas as suas particularidades, em todas as suas necessidades, para que essas mulheres possam se empoderar e possam voar mais alto, possam exercer essa verdade essencial que é tão importante, para que ela seja feliz. E felicidade é tudo, e felicidade é urgente, né? Então, falando nisso, a gente pode ver que tanto sacrifício, tanto sangue foi derramado em propósito da causa de gênero, em propósito da pauta da igualdade. Será que a gente precisa morrer ainda? Será que a gente precisa se sacrificar? Será que a gente precisa repetir o padrão de sacrifício? Ou será que é necessário seguir marchando, apenas honrando essas mulheres bravas que deram a vida pelo movimento e deram a vida para que nós possamos sair de casa, trabalhar e nos realizar enquanto seres humanos? É isso, minha gente. Isso é uma reflexão necessária para que a gente não fique nesse ciclo de violência, perpetuando um sacrifício que já não faz parte do que a gente merece, aliás, nunca fez, e que não comunica com esse momento. Vamos nos apoderar do que a gente tem consolidado para que a gente possa exercer plenamente esse direito dentro desse caminho, dentro dessa jornada dessas mulheres maravilhosas, essas estradas e avenidas que foram abertas no propósito da causa feminina. Esse seria vamos dizer assim, uma análise da primeira onda do movimento feminista, em que as mulheres não tinham direitos e elas queriam se igualar. As mulheres da primeira onda entendiam o casamento como uma escravidão, porque elas saíam do jugo dos pais e passavam para o jugo do senhor, que era o seu marido, para servir sexualmente e servir na estruturação e nos afazeres da casa. Então, como não havia horizontalidade, a briga era grande para que os direitos fossem iguais, sim, dentro do casamento. Algumas feministas preferiam, inclusive, não casar, na defesa de uma condição de escravidão e de castração do sono. Essas mulheres da primeira onda reivindicavam a educação, porque elas já entendiam que somente através da educação elas poderiam realizar os seus sonhos e se igualar aos homens em direitos também, e não somente em obrigações. Na verdade, haviam muitas obrigações, como até hoje a gente percebe, e direito algum. E também na pauta, além da simetria de direitos dentro do casamento, a educação e o direito ao voto e aos demais direitos que eram consagrados aos homens. Então, basicamente, a primeira onda do movimento feminista tem um contexto ideológico de igualdade de direitos entre homens e mulheres, simetria no relacionamento, ou seja, relacionamentos horizontais, e educação para a construção de um futuro de igualdade. Elas já tinham realizado que somente através da educação elas podiam construir um lugar melhor para elas, para nós todas, na verdade, para elas naquela época, enquanto mulheres. E como Paulo Freire já defendia, vou ter que falar dele, educação não transforma o mundo, mas ela transforma o coração das pessoas. E pessoas transformadas podem exercer uma grande transformação social. E ela já tem descoberto, naquela época,
o que tempo depois Paulo Freire veio dizer de outra forma. E aí entramos na segunda onda do movimento feminista. Direitos consolidados, constituídos lá no texto das Constituições Federais de todos os países, mas aqueles direitos constituídos não eram exercidos. E aí as mulheres começaram a se perguntar: por que eu tenho direitos e eu não exerço esses direitos? E aí começou a se estabelecer uma outra discussão filosófica com relação à essência feminina e com relação aos porquês do não exercício do direito e por que as mulheres ainda validavam um discurso pautado no androcentrismo, ou seja, que tudo no mundo girava em torno da tônica e da ótica e da perspectiva masculina. Então, por que o direito existia na lei e não é exercido de fato? E aí nós temos três expoentes, existem na verdade muitas outras precursoras, mas que eu posso citar uma grande precursora da segunda onda, que é Simone de Beauvoir, que escreveu uma obra, que é uma bíblia do movimento feminista, que é O Segundo Sexo. E ela trazia exatamente essa discussão com relação à essência feminina. E que na verdade não existia uma essência, mas existia muito de algo construído para que a mulher acolhesse aquele lugar e não se empoderasse do que ela já tinha para que pudesse exercer plenamente. Então havia uma questão cultural que impedia essa essência feminina de brilhar como a luz. Então, assim, havia uma castração cultural que impedia o ser feminino. E também, além de Simone, outros grandes nomes do movimento feminista da segunda onda trouxeram esse debate dos porquês e da essência feminina a partir de outra ótica. A gente tem a Beth Friedman, que faz uma discussão que eu acho muito importante e muito contemporânea, até os tempos atuais e sobretudo hoje, que a gente vê relacionamentos muito fluidos e vivências muito efêmeras, que diz respeito ao estereótipo feminino. Beth Friedman, ela faz parte do movimento feminista entre a década de 60 e 70 nos Estados Unidos, e a construção ideológica que ela traz e filosófica era uma contracultura ao que se estava estereotipando enquanto ideal de mulher pela sociedade de massa, pela cultura de massa, sobretudo a cultura de consumo, que colocava a mulher como dona de casa para estimular a venda de eletrodomésticos. Então ela começou a fazer a análise dessa questão para tentar entender o que era de fato algo que a mulher precisava, queria e desejava para si, porque ela trouxe a questão do adoecimento, das mulheres que se enquadravam nesse perfil, se enquadravam nesse contexto massificado socialmente, e porque não conseguiam exercer o que elas queriam, o que elas sonhavam e o que elas eram em essência, elas começaram a adoecer. Então, ela fala da ansiedade, ela fala das doenças psicológicas, ela fala de tudo que, em certos espaços, é uma construção de controle, é uma construção política, é uma construção econômica, exercida por um pequeno grupo para controlar a todos. Então, no final das contas, a liberdade, o despertar da consciência é algo que não interessa politicamente para essas minorias. E por isso é que a cultura de massa continua ditando regras e introjetando valores nas mulheres que levam à ansiedade, que levam à infelicidade, que levam ao não exercício do ser, preconizando como a mulher deve ser para ser feliz. O que ela deve ter? Que ela deve ter um casamento perfeito, que ela deve ter filhos, que eles devem estudar na escola perfeita, que ela deve comprar uma roupa XPTZ, porque se ela não for o que se diz a ela para ser, ela não é feliz. O exercício da felicidade hoje está atrelado à tônica do consumo, ao material. E aí, muitas vezes, no massificado e na reprodução do padrão,
não se desperta a consciência para a verdade. E a verdade é que, como Platão já dizia lá atrás, o imaterial é no imaterial que move o essencial. E é na essência que o ser humano se liberta, existencialmente. E é na libertação existencial que habita a verdade, e essa verdade é que leva à plenitude do ser. Mas isso não interessa a essa minoria que controla o mundo. E por isso as pessoas são mantidas a partir da cultura de massa, num estado de cegueira social. Então, e aí veio Beth Freeman trazendo essa questão da mística feminina, dentro desse contexto da manipulação perversa da sociedade de massa e da necessidade de um despertar feminino para que as mulheres pudessem se apropriar das suas verdades e existir plenamente. E a última pessoa que a gente pode citar é a Carol Raniche. E a Carol Raniche, ela queria ocupar espaço político. E em todo o movimento que ela ocupou, predominantemente masculino, ela começou a perceber que as pautas dos homens nunca incluíam as mulheres. Todas as pautas masculinas de todo o movimento político que a Carol participou, ela percebeu que os direitos e as reivindicações e toda a construção ideológica não trazia nenhum benefício às mulheres. As mulheres estavam alienadas, elas permaneciam alheias do processo político. E aí, Carol Raniche, ela criou o feminismo, na verdade, o feminismo radical, e ela criou a movimentação política a partir de reuniões femininas, e ela tinha um lema que ficou muito conhecido no movimento, que é o pessoal também faz política. Ela estava fazendo uma referência clara que nas dores femininas havia muito de privado que precisava ser trazido para o público, que a questão do privado e o público, sobretudo quando diz respeito à pauta de gênero, se comunica o tempo inteiro, que tratando o privado no público se resolve o problema. É mais ou menos aquilo que se diz assim: briga de marido e mulher, não se mete a colher. E por que não se mete a colher? Tem que meter a colher, porque o problema, a violência doméstica que acontece dentro de casa é um problema de saúde pública. Então não tem como se dizer, vamos calar porque acontece dentro de casa. É crime, tem que ser criminalizado, tem que ser penalizado. Então, resolvendo enquanto problema público, a gente dá solução para o privado e extirpa todas as violências e trata todas as violências que vulneraram as mulheres secularmente, em toda a história da humanidade. E aí a gente entra na terceira onda do movimento feminista, que é a onda que vai tratar os recortes mais específicos. É onde a gente vê presente o recorte do feminismo negro para acolher a pauta de vulnerabilidade mais vulnerável ainda, porque é a vulnerabilidade negra, porque de um modo geral, pela questão da colonização, as negras ocupavam uma condição de mais baixa renda, então ainda há a vulnerabilidade racial e a vulnerabilidade social. E também foi introjetado a pauta da diversidade, então o recorte das mulheres lésbicas e das mulheres trans e dos homens trans, dentro de um novo contexto da ideia de gênero. É o gênero visto dentro de um contexto e dentro de uma ideia de essência. Então a essência é relacionada com o sentir humano. É como eu me sinto enquanto ser humano. Se eu me sinto mulher, se eu me sinto homem. Então essa conversa de hoje é para falar de otimismo. É para falar que eu acredito na mudança. Que eu acredito que a fala leva um despertar da consciência. E despertando a consciência a gente pode ser livre para escolher estar no lugar que for bom para a gente. Porque não existe lugar certo. E aí é importante falar para vocês do que eu acredito dentro do meu otimismo. Eu tenho uma grande amiga que fala esperançar, e esperançar eu incorporei ao meu dicionário, porque é aquela coisa de não esperar, não ficar. Porque esperar tem a ver com pessimista, né? A pessoa que espera é aquela pessoa que fica, como diria Raul Seixas, com a boca aberta esperando a morte chegar. Esperançar não, é diferente. Você movimenta energia no propósito.
e esperançando nesse movimento de energia, você está sonhando, já sabendo que vai realizar, porque essa construção é uma construção coletiva. E um sonho sonhado por muitas, ele deixa de ser um sonho, ele passa a ser uma verdade. E é nisso que eu acredito. E é dentro desse otimismo que eu abraço esse propósito, e é por isso que eu estou conversando com vocês hoje aqui. Então, para falar sobre isso tudo, a gente precisa falar que, apesar de tanta luta e de tanto sacrifício, ainda hoje há um sacrifício que não precisa mais ser repetido. E ele reverbera, ele fala alto dentro da estatística de violência. É no Brasil e no mundo. E no Brasil a gente vive uma pandemia, mas é engraçado que a violência no nosso país já era pandêmica. A gente ocupa, na verdade, um índice de 57% acima da média mundial de violência. Então, na verdade, a gente está muito mal na média mundial. Então, se a gente já estava assim, e no Anuário da Violência de 2019 foi publicada uma estatística que houve um aumento de 30% na violência contra a mulher. Então, e esse número ele foi potencializado e foi ampliado nesse período de isolamento social. Então, você imagina a diminuição do problema que a gente está vivendo. E para encarar esse problema que é a violência contra a mulher, e a violência contra a mulher não é um problema privado, é um problema público, porque ela é um problema de saúde pública. Ela leva a um grande genocídio, e é um genocídio direcionado, é um genocídio com alvo certo. São crimes praticados contra as mulheres, porque são mulheres. E porque a mulher é vista de uma forma coisificada. E essa cultura da coisificação da mulher, ela é difundida pelo meio de massa. E ela interessa a alguém, mas não interessa a nós. Então a gente precisa ressignificar e entender os porquês para construir uma nova história, para construir uma nova realidade, para construir um novo mundo, para construir uma nova vida. E o que é que precisa para que a gente possa construir esse novo mundo, para que a gente possa construir essa nova vida? Precisa que a gente estimule, que a gente rompa a barreira do silêncio e a gente fale sobre a violência, inclusive as violências que são praticadas contra nós no nosso cotidiano. E a gente possa estimular as mulheres a falar sobre a violência, porque é a mordaça do silêncio que alimenta a perpetuação do ciclo perverso da violência. Então é preciso parar de calar, é preciso registrar boletim de ocorrência, é preciso dar tinta. Outros fatores contribuem para a manutenção do ciclo da violência, como um sistema que, apesar de ser um sistema estruturado a partir de uma nova legislação e de uma nova necessidade, ainda não dá vazão aos anseios e necessidades da população em geral. Há gargalos na Polícia Civil e no Judiciário pela falta de estrutura e de aparelhamento específico para dar vazão a esses novos tipos, a esses novos crimes, com a eficiência que é necessária. Não estou dizendo que a gente não tem um bom sistema, a gente tem um sistema, mas a gente precisa melhorar ainda, a gente precisa caminhar muito. Sobretudo porque existe um terceiro fator, que é a cultura do machismo e do patriarcado. E essa cultura do machismo e do patriarcado, ela está impregnada no nosso tecido social. Então, ela faz parte do DNA da nossa sociedade. Então, ela está presente na nossa sociedade como um todo, ela está presente no Judiciário, ela está presente no Ministério Público, ela está presente na Polícia Civil, inclusive na especializada, porque somos seres humanos e precisamos refletir para desconstruir o machismo que há em nós, a cultura do patriarcado que há em nós. É preciso desconstruir o que a gente assimilou enquanto máxima dos padrões difundidos pela cultura de massa, para descascando as camadas, construir novas camadas alinhadas com o nosso propósito, alinhadas com o que nós acreditamos que podemos ser enquanto gênero e enquanto sociedade. E aí é preciso falar também que nós temos uma legislação muito boa e que essa nossa legislação ela veio a custo de sacrifício. Nós temos a Lei Maria da Penha,
e Dona Maria da Penha, ela quase foi assassinada 2 vezes pelo seu marido e ficou paraplégica. E por conta dessa situação vivenciada por Dona Maria da Penha, preciso dizer que quando ela registrou o processo criminal, que foi instaurado o inquérito, levou-se mais de 1 década para que o marido fosse criminalizado. Enquanto isso, ele respondeu o processo em liberdade e no final, quando ele veio a ser responsabilizado, em vias de prescrever o tipo penal, então ele poderia ficar impune, ele passou apenas 2 anos, respondeu apenas a pena de reclusão de 2 anos e hoje ele está por aí, livre, sem responder, tendo pago a sua dívida para com a sociedade. Enfim, isso prova como o próprio sistema que deveria beneficiar e deveria acolher, ainda exclui e ainda prejudica o exercício ao direito das mulheres. Essa lei veio de sangue, veio de sacrifício. E por conta dessa quase morte de Dona Maria da Penha, o Tribunal Interamericano, uma corte internacional, ela condenou, a questão foi levada a ela, e ela condenou o Brasil a criar uma regra específica e uma política pública que cuidasse dessas mulheres que morriam todos os dias. Não era possível que se fechassem os olhos para esse problema de saúde pública nacional. E por conta disso surgiu a Lei Maria da Penha, que é uma lei excelente, é a 3ª melhor lei de enfrentamento à violência contra a mulher do mundo, só perde para Espanha e Chile. E apesar disso, ela ainda não dá conta de conter essa violência toda que assola, por conta desses vários fatores. A questão social da cultura do patriarcado e do machismo, que precisa ser reconstruída, e os gargalos da polícia e do judiciário, que estão também impregnados por esse contexto perverso do patriarcado que permeia todo o nosso tecido social. Mas é preciso falar para reconstruir e falar para dizer que lugar de mulher é em todo lugar e que a mulher tem o direito de sonhar e tem o direito de ser. Então, falando, a gente vai construindo um mundo melhor, um universo melhor para todas as mulheres. É nisso que eu acredito e é por isso que eu estou aqui trocando essa ideia com vocês.